parou pra pensar que sua vida não precisa estar toda resolvida antes dos 30 anos? Se ninguém te falou isso antes, eu vou te contar hoje. Eu tenho 29 anos, em menos de 6 meses eu faço 30 anos e definitivamente minha vida não tá toda resolvida. Esse é um vídeo que você vai poder lavar vasilha enquanto você assiste ele. Sabe esses vídeos que a gente assiste enquanto tá lavando vasilha, arrumando a casa? Eu faço muito isso, gente. Esse é um vídeo desse. Coloca aí e vamos. Olá, eu sou a Letícia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a urgência que a gente tem de ter a vida resolvida antes dos 30. Será que isso é possível? Eu já começo esse vídeo falando, você não precisa ter sua vida todinha resolvida antes dos 30. A gente segue uma linha dentro do sistema que a gente vive. A gente cresce, vai pra escola, passa ali mais de 12 anos na escola, depois a gente vai pro ensino médio. Do ensino médio é esperado da gente que a gente vá para uma faculdade. Se você, assim como eu, nesse meio tempo aqui, nesse curto período de vida, já se deparou com tipo assim, peraí, não é isso que eu quero? Não é assim que deveriam ser as coisas? Esse vídeo é pra você. A gente faz isso que tá prescrito pra gente, que é esperado como sociedade. E tá tudo bem se você se encaixa nesse sistema, você se dá super bem nesse sistema e você consegue explorar suas inteligências nesse sistema escola e você se dá bem em todos esses anos. E vamos imaginar o melhor dos cenários. Passa com altas notas, nenhuma bomba, como que fala, recuperação, nenhuma bomba. E aí você, ok, passa por esse processo da vida sem nenhuma situação assim divergente. E aí você se depara com a faculdade, e aí você também escolhe um curso e vai fundo até nisso, faz seu curso, fica nesse bem contemplado no sistema, assim, digamos assim, e você se dá bem, você se sente bem. Mas também existem os outros tipos de pessoas, assim como eu, que se acham burras a vida inteira porque não se deu bem nesse processo. Eu vou contar a minha história aqui, gente. Eu de exemplo aqui. Abrir meu coração. Desde o terceiro período, assim, da escola, na educação infantil, eu já tinha certas situações, assim. Eu não gostava de ir pra escola, porque a minha escola era muito longe da casa onde eu morava. Aquilo dilatava, assim, eu achava que eu tava indo pra estudar em outra cidade, na verdade era um bairro muito longe. A gente estudava lá porque meu tio era professor da escola e a gente tinha bolsa, eu e meus primos. Só que eu não entendia isso, e aí, tipo, eu chorava, era um desespero. Depois eu ficava bem na escola, mas era desespero, era trauma todos os dias. Um desespero porque eu tinha medo de ficar longe da minha mãe. E eis que, no final desse ano, assim, eu não lembro na época, mas eu lembro que a minha mãe conversou comigo, que a diretora da escola falou, olha, como ela não teve um bom aproveitamento, eu sugiro que ela refaça esse terceiro período, que a gente mantenha ela aqui mais um ano na educação infantil. Eu não sei se foi ao certo assim, como foi falado pra mim na época. Mantenha ela mais um ano aqui pra ela se solidificar, criar estrutura, segurança e depois ela vai pro colegião, que era o colégio do lado, a educação infantil e o grande era um do lado do outro. E aí meus pais, ok, vamos fazer isso. E eu fiz mais um ano de terceiro período, gente. Mas na minha cabeça, ok, hoje eu entendo. A criança precisou passar por esse período, por esse processo. Mas eu lembro que quando eu era meio que adolescente, minha mãe falava isso pra mim, eu falava, cara, eu já repeti de ano no terceiro período. Tipo, eu me julgava, tipo assim, achava que era um repeteco, sabe? Mas não era. Era, na verdade, como eu faltava muito de aula também, era pra eu viver esse terceiro período direito. Mais um ano, pra ver se eu ia viver ele de uma forma mais leve. Talvez fosse isso. E aí, gente, eis que aconteceu isso. E aí eu fui pro colegião. Eu lembro no primeiro dia da primeira série eu chorando. E eu lembro que eu chorei o ano inteiro. E aí eu lembro que a frase da professora olhando assim pra mim, de novo! E aí o meu primo que tava me levando junto na sala, ele de novo. Tipo assim, as pessoas não tinham paciência mais pra lidar com esse meu choro. Então eu tive um ensino fundamental bem sofrido. Eu já não me encaixava nesse sistema escola, sabe? Hoje eu sinto que se meus pais tivessem conhecimento e dinheiro na época, eu seria uma criança que se encaixaria muito num sistema mais ali Waldorf, essa metodologia onde a criança ela pode brincar, a escola tem um outro processo, não é fileirinha, são mais rodas, outros estímulos. Eu acho que eu seria uma pessoa que se encaixaria muito bem nisso, eu tenho certeza.
Eu saí dessa escola na quinta série, essa escola que era muito longe de casa. Eu lembro de eu pedindo pra minha mãe, tipo assim, mãe, me coloca numa escola perto de casa. E fomos pra uma escola perto de casa. Só que nessa escola perto de casa era uma escola muito grande também. Eu fiquei lá 1 ano porque eu não consegui criar vínculos nessa escola. Foi tudo muito estranho pra mim nessa escola. Eu era tipo uma criancinha e o pessoal lá já era muito pra frente, sabe? E aí depois dessa escola, eu fui pra uma outra escola, que é a escola que eu estudei e formei. Começou recuperação, e bomba ali, e não sei o que. E era uma aluna mediana. Eu era uma pessoa muito esforçada. O meu caderno era o melhor caderno. Os meus trabalhos eram os melhores trabalhos. Eu me dedicava nessas outras áreas porque eu sabia que nas matérias de exatas não ia rolar. Gente, eu lembro de eu e a minha melhor amiga, a gente tirando 0,5 na prova de química. Gente, sério, é uma cura tá falando isso daqui, porque a vida inteira eu me senti uma pessoa mediana e uma pessoa burra mesmo. Nossa, eu não sou nada inteligente, tipo assim. E olha que eu me esforçava, eu sentava na frente, os professores gostavam de mim, o conselho de classe era sempre alto. E eles mesmos não entendiam, eles ficavam tipo assim, gente, por que ela só tem nota baixa de exatas? E aí eu fazia aula de matemática, aula de reforço de matemática. Meu professor de matemática era um amor. Eu repeti 1 ano. Aí o ano que eu repeti, eu consegui fazer ele, tipo, mais leve, assim. Tipo, já era um assunto que ali eu dominei. Mas assim, gente, tragédia atrás de tragédia. Foram anos da minha vida que eu construí outras inteligências, tive que criar outras forças, emocionalmente falando, mas academicamente falando. Gente, e pelo amor de Deus, cada coisa que a gente é ensinado na escola convencional, que eu ficava assim, eu não conseguia entender, eu ficava assim, pra que eu tenho que saber o que é mol? Vocês também sentiam isso? Vocês também passavam por isso? Porque assim, hoje, bem resolvida comigo mesma, eu fico voltando lá atrás e eu fico assim, não é possível, gente, que isso era normal. A vida inteira eu me senti burra. Burra. Nossa, ela não sabe fazer isso. Nossa, não entra na cabeça dessa menina. E aí o tempo foi passando, eu fiz vestibular, entrei na faculdade, fiz até a metade da faculdade de publicidade e propaganda. Na faculdade era só sucesso, porque era o quê? Era uma coisa que eu me interessava. Era uma coisa que, pelo menos naquele início ali, eu escolhi e eu achava que eu me interessava. Depois, foi ficando meio assim, monótono pra mim. Eu já entendi que o modo convencional de ensino não bate comigo. Eu preciso realmente me interessar pelo negócio que eu vou fazer. Eu preciso querer. E aí, quando eu me vi na faculdade, pensando assim, gente, eu tô aprendendo muitas coisas legais. Era só nota boa, tudo bom, não tive nenhuma reprovação. Mas eu ficava assim, pra que eu vou formar nisso aqui? E aí eu vou trabalhar numa agência de publicidade? Falei assim, não, isso não é pra mim. Nesse meio tempo, eu estava na dança. Pra quem não sabe, porque se esse é o primeiro vídeo que você vê, eu era bailarina. Então, eu vinha de uma escola de dança, depois eu fui pra grupos profissionalizantes dentro da dança. Então, nessa época, tipo, 19 até 22 anos, por aí, era uma loucura, porque de manhã eu tinha o grupo experimental de dança que eu fazia, de tarde na minha faculdade, e à noite eu ia pra escola de dança que eu fazia desde criança. Então, era esse fluxo, o dia inteiro tomado. E aí eu falei assim, esse período aqui à tarde que eu tô ficando na faculdade, eu vou sair dessa faculdade e eu vou me dedicar à dança, que era algo que era tudo pra mim. E na época isso fez muito sentido. Hoje, assim, gente, eu não mudaria nada, porque tudo me levou a ser quem eu sou e até a vida que eu tenho hoje, a ter minha filha, meu marido e tudo mais. Mas assim, na época, se eu não tivesse trancado a faculdade, finalizado, eu parei na metade do curso, finalizado, pra eu ter esse diploma, mas assim, ia ser um diploma. Meus pais pagaram a faculdade pra mim, iam pagar e eu, tipo assim, eu não ia trabalhar numa agência de publicidade. Verdades sejam ditas. Aí eu me dediquei só à dança. Tinha um propósito. Durante esse processo, eu ia fazer audições, eu ia fazer testes, como bailarina pra entrar em companhias profissionais. Só que isso não aconteceu. Eis que eu fui pra um trabalho na Bahia, um trabalho que eu fui como bailarina pra Farm. A gente foi gravar uma campanha lá na Bahia. E quando a gente voltou, pandemia. Então, tipo assim, foi um momento que eu né, todo mundo foi tirado do que tava fazendo para suas casas. E na pandemia, eu comecei, a gente fazia
aula de balé em casa e tal, mas assim, era só de manhã. Então os grupos que era à tarde e à noite, tipo assim, eu fazia uma aula ou outra à noite às vezes, mas meu período da tarde se dilatou muito, eu tinha muito tempo. Então eu fui estudar uma coisa que eu amo, que é a espiritualidade, o autoconhecimento. Fiz curso de Reiki, fiz curso de Theta Healing, dei muitas sessões de Theta Healing, ganhei dinheiro, porque eu monetizava essas... Será que eu posso falar assim? Eu cobrava por essas sessões, fiz muita troca com amigas de sessões. Então eu despertei esse outro lado do conhecimento. Então meio que ali eu já tava meio que assim da dança. A gente não tinha pretensão de voltar, não tinha nem como saber quando ia voltar. E aí em 2022, quando eu tava voltando mais ou menos, eu engravidei. E aí a minha vida mudou completamente, gente. Mas por que eu tô falando isso tudo? Porque nesse meio tempo todo, eu fui entendendo e me autoconhecendo. E esse autoconhecimento, essa autoanálise, eu fui tipo assim, peraí, eu não sou burra, eu só estava aprendendo coisas que o meu ser não queria aprender, ou que pra mim é mais desafiador aprender dessa forma, sabe? Tipo, da forma convencional. E aí eu comecei a ler muitos livros, e esse aqui é um deles que eu comecei esse ano, que é o Despertar Criativo. E aqui, gente, esse livro, eu vou falar deles aqui pra vocês, que é o que eu tenho aqui em casa, mas antes dele eu li outros que falavam sobre os tipos de inteligência. E eu descobri que não existe só inteligência convencional, racional, lógico, pensamento lógico, racional, que é matemática, que são pré-exatas. Eu achava, na minha adolescência, que era só esse tipo de inteligência que existia. Eu vou ler pra vocês os tipos de inteligência que existem. Inteligência lógico-matemática, que é essa habilidade, né, com operações numéricas. Inteligência linguística, que é facilidade em aprender idiomas. Eu tenho essa inteligência, eu descobri que eu tenho essa inteligência. Eu aprendi a falar inglês em 3 anos, num curso que eu fiz, que o método era mnemônica. E isso já abriu minha mente. Eu falei assim, peraí, deixa eu entender esse padrão que é algo que eu gosto e é algo que eu quero aprender. Eu aprendo rápido, entendeu? Você se identifica, você é assim também com o que você gosta, você flui. Inteligência espacial, que é habilidade com sensos de localização e de visão. Inteligência corporal, que também era uma inteligência que eu tinha na dança. Pensa, eu cresci pra ser bailarina, até certo ponto, né? Porque a vida muda. Mas eu tinha essa inteligência corporal e ela já era praticada desde a minha infância. Olha só, gente, quando a gente vai abrindo os nossos leques e a nossa percepção sobre nós mesmos. A gente não é só uma coisa. Inteligência musical, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, inteligência naturalista, inteligência existencial, que é essa facilidade com questões espirituais, que era outra inteligência também minha que eu descobri. Então, assim, gente, indico muito esse livro sobre criatividade, se organizar para fazer criações, mas indico vocês a pesquisarem sobre os tipos de inteligência e não ficar se limitando, tipo assim, eu sou isso. Sendo que existem vários tipos de inteligência, porque o sistema que a gente tá, ele coloca a gente pra achar que a gente tem que fazer isso aqui. Mas não é, gente, não é. Eu me vi uma pessoa completamente inteligente. Inteligência corporal, inteligência linguística, inteligência espiritual, inteligência do fazer manual. Como que fala isso, gente? Esse tipo de inteligência. Várias outras inteligências, mas não são exploradas no sistema escolar que a gente vive, entende? Entendeu? Vou ler um trecho desse livro aqui que foi muito bom pra mim. Nós paramos de criar quando aprendemos que a lógica vale mais do que a imaginação. Que ser inteligente é ser bom em matemática e que o melhor é obedecer. Mesmo sabendo que somos bilhões de pessoas no mundo, acreditamos que devemos ser iguais e passamos a ter medo dos diferentes. Isso acontece porque somos moldados pela educação que recebemos em nossos desenvolvimentos. Somos influenciados por todos à nossa volta. Família, amigos, professores e colegas. Observamos tudo que essas pessoas falam e fazem em busca de aprender mais sobre o mundo e sobre nós mesmos. Além disso, ainda somos afetados por tudo aquilo que assistimos, o que consumimos e presenciamos. Nossas escolas são grande parte desse problema. Em vez de incentivar a criatividade, essa habilidade costuma ser podada. Desde muito cedo, somos repreendidos por pintar fora da linha e trocar as cores do céu. Passamos horas sentados na sala de aula, quando antes corríamos, pulávamos e dançávamos, explorando cada parte do nosso corpo e do universo ao nosso redor. E em um mundo em que tudo é tão relativo, até mesmo tempo, e nós somos cheios de emoções abstratas, a escola tenta resumir tudo entre certo e errado. Gente, é muito isso. É muito isso.
O grande X em caneta vermelha, junta de um 0 na prova, deixa clara a mensagem: você errou e não toleramos erros. Justamente quando é errando que se aprende. As provas ignoram as diferentes realidades individuais para avaliar todos de forma objetiva. E assim, buscando igualdade, o sistema de avaliação numérico acaba por sufocar as individualidades e separar os alunos entre burros e inteligentes, formando pessoas que no futuro vão se achar incapazes e inferiores. Oh, meu Deus! Oh, gente, o tanto que eu já me achei inferior ou incapaz por conta desses traumas que eu falei pra vocês da escola, sabe? E quando eu leio isso, quando eu vejo que outras pessoas também enxergam o mundo dessa forma, tá constatado, sabe? Que outras pessoas foram para outros caminhos também e que outras pessoas se depararam com essas dificuldades também, dá um alívio de saber que é isso. Não existe isso, o certo é só isso, o errado é todo o resto. Esse livro é da Fernanda Langoni e da Amanda Langoni. Elas são irmãs e aí elas criaram esse livro do Caminho para Criar Sua Própria Vida através da sua criatividade e suas habilidades. Eu espero fielmente que quando a minha filha entre para o ensino fundamental, alguma coisa já tenha mudado em relação a isso. Assim, a experiência dela vai ser a experiência dela, mas assim, gente, o sistema educacional, ele é muito, muito, muito arcaico. Tipo assim, eu tava lendo, acho que foi nesse livro, ou em Geração de Valor, que falava que, tipo assim, esse sistema de escola enfileirada, o professor lá na frente, não sei o quê, os tipos de matérias, coisas que a gente aprende, isso veio lá da Revolução Industrial, alguma coisa ligada com isso. Então, tipo assim, é um sistema arcaico, é um sistema que precisa melhorar para criar seres, para alavancar seres de todos os tipos, não só pessoas que têm facilidade com certo tipo de inteligência. Deu pra entender o que eu quis dizer? Tem esse sistema todo que tem todas essas coisinhas que a gente tem que fazer pra, em determinada idade, a gente já está com a vida nos trilhos, como dizem, né? Fiz escola, fiz faculdade, tô empregada, CLT, tenho uma família, pensão, aposentadoria, fim da vida, tá. É o que é esperado de nós. Desde sempre eu soube que eu não ia por esse caminho. Dito isso tudo que eu contei pra vocês, esse resumão que eu contei da minha vida pra vocês, minha filha chegou, e eu vou gravar um vídeo sobre isso também, que é o empreendedorismo materno. A minha filha chegou e eu me vi com outro tipo de conhecimento, no fazer manual. Eu comecei a aprender. Tinha livros em inglês, que minha tia morava nos Estados Unidos, e ela trouxe esses livros em inglês de How to Make a Candle, sobre candles, velas artesanais. Eu comecei a ler esse livro, eu lembrei de quando eu era criança, minha madrinha fazia velas, elas tinham um ateliê. Eu falei assim... E eu tenho uma melhor amiga que ela teve uma loja de velas na pandemia, ela abriu. E eu fui a cliente número 1 dela, fiel, comprava sempre. Aí eu também gostava de óleos essenciais, aromaterapia. Aí uma coisa foi linkando com a outra, eu falei assim, peraí, eu vou empreender nesse ramo. Porque eu tava com a minha filha em casa, eu tinha um quarto a mais no apartamento onde eu tava. E eu pensei, por que não começar a fazer os meus roll-ons terapêuticos, meus sprays terapêuticos, começar a vendê-los, abrir uma marca aqui... Veio a Balme, que é a Balme Ateliê. Sugiro vocês ir lá no Instagram, seguir a minha marca Balme. Boas energias e autocuidado para nós. E aí, gente, surgiu a Balme. E aí eu tive essa longa trajetória, estou nela até hoje. E aí, burilando e aperfeiçoando tudo que eu trago pra Balme. Eis que eu tenho 29, agora estou com esse empreendimento, que veio assim... pipocou aqui da minha cabeça, do meu coração, e eu aprendi tudo, não fiz curso de nada, eu aprendi tudo, lembrei dos meus conhecimentos lá da infância, que eu fazia as velinhas lá com a minha mãe e minha tia, estudei os livros que eu tinha em inglês sobre velas, muito YouTube, essa minha amiga também me deu muito direcionamento, ela fechou a marca dela e ela me deu tudo de fazer vela, tudo ela me deu, e eu consegui abrir meu ateliê fora da minha casa e consegui dar um pontapé na minha marca, na minha empresa, nesse empreendimento. E aí eu me vi mãe, empreendendo, agora youtuber, com 29 anos, organizando a vida, direcionando a minha vida cada vez mais num sentido mais focado, beirando os 30, mas a vida não tá ganha, entendeu? A vida não tá assim... toda direcionada da forma como o sistema, a sociedade espera que esteja. Vocês estão entendendo? Durante muito tempo eu me senti, tipo, muito deslocada. Eu me senti, tipo assim, cara, o que
que eu tô arrumando. Só que, tipo, o meu coração, ele faz muito mais sentido, ele tem muito mais propósito com o meu empreendimento, com o YouTube, que eu posso inspirar pessoas, ajudar as pessoas e ser monetizada pra isso. Olha que coisa maravilhosa. Sendo mãe, estando em casa, fazendo as coisas, o fazer manual, tendo uma rotina mais leve, não trabalhando pra ninguém, não trabalhando num lugar, numa agência de publicidade, que era o esperado de mim, de uma forma, assim, infeliz, talvez. Até a dança, que era o que eu achava que guinar mesmo, assim, na minha vida, não foi pra aí que o caminho me levou, sabe? Me direcionei para outro lado. A gente precisa, muitas vezes, em vários momentos da nossa vida, parar de olhar para o mundo exterior e voltar para o mundo interior, para o mundo interno. O que você gosta? O que você quer fazer da sua vida? Se dinheiro não fosse uma questão, eu aprendi muito isso no Theta Healing. Se dinheiro não fosse uma questão na sua vida, o que você estaria fazendo? O que sua alma quer fazer? O que o seu coração queima para fazer? O que você quer fazer? Sem colocar essas barreiras sociais na frente, ou processuais na frente, né? E aí se conectando cada vez mais com quem de fato você é, com o que você veio fazer aqui na Terra, com o que você veio trazer para esse mundo. É sobre isso. A gente tem essa angústia pra estar com a vida toda resolvida antes dos 30 também, porque eu acho que com o boom da internet, muitos influencers, muitas figuras públicas são milionárias antes mesmo dos 30, com 23, 22, 24. As pessoas já estão ganhando dinheiro demais na internet. E aí a gente tende a se comparar também com terceiros, né? Tipo assim, meu Deus, tal pessoa já é milionária antes dos 30. Nossa, mas foi muito fácil pra ela. E a gente nem sabe da vida do outro também. A gente nem sabe o que ela teve que passar pra atingir esse lugar também, né? Que é completamente fora da caixa. Assim. Faz sentido pra vocês que eu tô trazendo aqui? O que seria uma vida resolvida, né, gente? Vida resolvida no contexto, assim, que a sociedade prescreve, é isso, o que te dê segurança, sabe? O que te, tipo assim, você vai fazer isso, pra isso, né? Aposentadoria, tarará. O que dê segurança pra esse ser. E esse ser só fica aqui. Ele não expande. Quem é CLT e quer a segurança, eu não tô falando que é um erro. E eu não tô falando que, tipo assim, se você tiver sua vida ganha antes dos 30, vida ganha não, né? A vida resolvida antes dos 30, ótimo. Se você se identifica com esse lugar, se você se identifica com esse tipo de trabalho, CLT, se você precisa trabalhar CLT e você tem uma chamazinha aqui querendo expandir para outras áreas, ok, tá tudo bem, tá? Esse vídeo aqui eu tô falando mais sobre a minha sensação, a minha experiência e o que eu acho. A vida resolvida, dessa forma como eu falei aqui anteriormente, é resolvida para quem? Eu prefiro 1000 vezes empreender, ter infinitas possibilidades, do que segurança, sabe? Eu prefiro liberdade financeira, eu prefiro liberdade geográfica. E é isso que eu estou construindo aqui, sabe? E por muito tempo eu ficava assim, meu Deus, eu tô indo de contra tudo que meu pai queria pra mim, de tudo que minha mãe queria pra mim, de tudo que minha família esperava de mim. Eu tô indo de contra, gente. Então, muitas vezes, quando a gente tá fora da caixinha, a gente é uma pessoa fora da caixinha, é desafiador mesmo. Mas eu sinto que a gente precisa persistir, a gente não pode desistir, a gente precisa manter o foco e a constância de onde a gente quer chegar. A gente precisa anotar, decretar, imaginar o futuro, não ter nenhuma barreira aqui, você vai escrevendo tudo que se decreta pra você, tudo. Você lê, você confia e vai fazer isso todos os dias da sua vida, tá bom? É isso que eu quis trazer aqui pra vocês pensarem sobre como que está a sua situação atual na sua vida. Você tá confortável do jeito que você tá? Você quer mudar alguma coisa em relação ao seu trabalho, à sua vida? Você quer aprender mais sobre os tipos de inteligência e sair desse lugar mental de tipo, eu sou isso, eu sou aquilo? É sobre isso. E sua vida? Você tá beirando ali aos 30, assim como eu, e ela não tá completamente resolvida, mas você tá com direcionamento, você sabe os passos práticos que você precisa fazer, você já decretou, você já escreveu o que você vai fazer. Calma, continua nesse caminho, eu te desejo constância pra você alcançar o que você quer, tá bom? Eu também tô nessa. Se você tem 30 ou mais, ou antes mesmo dos 30, e já tá com a vida resolvida e tá tranquilo com esse caminho que você vai percorrer, eu sou feliz por você também. Ninguém tá atrasado.
Ninguém tá vivendo o que é certo e os outros vivendo o que é errado, ou o que é o errado e os outros vivendo o que é certo. Cada um é um ser único e veio trazer uma coisa pra cá, pra esse espaço onde a gente vive. A gente veio trazer alguma coisa. Cada um tem um processo. Então, eu te desejo autoconhecimento, eu te desejo autoanálise, eu te desejo que você mergulhe dentro de si, se conheça, mude a rota, mude o que precisa mudar para viver a sua vida melhor e mais elevada maneira possível. Espero que tenha brotado uma chama aí dentro do seu coração. Te vejo no próximo vídeo. Compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa escutar.